Porque olha só, vamos voltar a Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou as restrições impostas por Dias Toffoli, então relator do caso do Banco Master, e ainda determinou a retomada de perícias e depoimentos neste inquérito. A Janaína Camelo está de volta conosco aqui no nosso 3 em 1 e vai trazer mais detalhes dessa decisão e, é claro, os impactos que ela tem na investigação envolvendo o Banco Master. Janaína, mais uma vez, uma boa tarde para você. Boa tarde, Cássius. Pois é, o ministro André Mendonça, ele atendeu a pedidos da Polícia Federal, sobre esse trabalho de investigação contra decisões do ministro Dias Toffoli, inclusive determinações do ministro que tinham sido consideradas muito atípicas, num processo que na época foram criticadas publicamente pela Polícia Federal. Então, só relembrando, o ministro Dias Toffoli, quando estava na relatoria do caso do Banco Master, ele tinha, por exemplo, restringido a apenas 4 peritos da Polícia Federal acesso a todo o material que foi colhido na investigação, que inclui celulares dos investigados. Tinha determinado também que a Polícia Federal não poderia ficar com a guarda desse material, como é de praxe. Inicialmente até determinou que esse material deveria ficar na custódia do STF, no prédio do STF. Ele acabou sendo questionado pelo Ministério Público, mudou de ideia e enviou esse material para a PGR, mas mesmo assim ainda não estava sob custódia da Polícia Federal. Também chegou a determinar que depoimentos dentro dessa investigação acontecessem em audiências no Supremo Tribunal Federal e não nas dependências da Polícia Federal. Então, o ministro André Mendonça atendeu a pedidos da Polícia Federal, como, por exemplo, a polícia chegou a dizer ao ministro Mendonça, Cássius, que são cerca de 100 dispositivos eletrônicos que precisam ser periciados e que não tem tempo hábil para que isso seja feito com apenas 4 peritos criminais, que o que foi extraído de dados até agora, só aquilo que foi entendido como urgente. Então, pediu que esse trabalho de perícia possa ser compartilhado com outros peritos habilitados. E aí o ministro, então, atendeu aos pedidos, disse que o material colhido na investigação pode sim ficar sob custódia da Polícia Federal, que eventuais novos depoimentos podem acontecer nas dependências da Polícia Federal e autorizou o fluxo ordinário de trabalho da Polícia Federal, de trabalho de perícia. Mas aí tem um destaque na decisão dele, Cássio, o ministro diz exatamente assim, que somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos nessa investigação é que devem ter conhecimento das investigações, das informações acessadas. E o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. O ministro, inclusive, colocou esse trecho em negrito ali na decisão dele. Apenas os investigados ter acesso a esse material. Superiores hierárquicos também não podem ter acesso a essas informações sigilosas. Hoje, em outra decisão, o ministro Dias Toffoli também derrubando outra decisão, o ministro André Mendonça derrubando outra decisão do ministro Dias Toffoli, permitiu que a CPMI do INSS retome ali o acesso a dados de material também sigiloso que tinha sido inicialmente quebrado com sigilo ali no âmbito da CPMI do INSS sobre os envolvidos na operação da fraude do INSS, mas que envolve também envolvidos na operação do Banco Master. O ministro André Mendonça atendeu aos pedidos da CPMI e devolveu esse acesso ao material ali para a comissão. Cássio. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes dessa decisão do ministro André Mendonça. E o que ele quer dizer, gente, com fluxo ordinário? Ou seja, trazer uma normalidade à investigação. Várias ações feitas pelo então relator, o ministro Dias Toffoli, gerou um certo estranhamento, como até mesmo, deixar tudo concentrado no gabinete do STF, ele escolher os peritos, ele dá pelo menos autorização para qualquer tipo de movimentação por parte da PF. Então, o próprio André Mendonça tenta trazer esse fluxo, essa normalidade, até mesmo para afastar qualquer tipo de suspeita em relação à sua relatoria no caso do Banco Master. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre essa decisão do ministro André Mendonça de derrubar todas as restrições que foram impostas por Dias Toffoli e trazendo esse fluxo novo, com mais perícia, mais depoimentos e fazer a investigação andar. E de quebra, tirando ali a cúpula da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, do comando dessa investigação. Aliás, o comando dessa investigação está sendo disputado em vários setores. É no Supremo, é no Congresso Nacional, grupos... Não, eu que vou fazer a investigação. E quer dizer, na verdade, eu que vou comandar isso aí. E também na própria Polícia Federal,
entre a cúpula e o Ministério da Justiça e o pessoal lá da base, os delegados que fazem o inquérito e que tem autonomia para isso. Olha, quem conhece o Supremo Tribunal Federal e entende o tamanho do ego dos ministros e aquela sensibilidade, aquele prurido que existe entre eles, vai saber que essa decisão de André Mendonça vai cutucar muito o Toffoli, né? São decisões assim, desfez algumas determinações de Toffoli, voltou o projeto ao curso normal, veja bem, é dizer, olha, o meu colega, gente, isso lá no Supremo é como xingar a mãe. O meu colega não estava no fluxo normal e não estava. Todo mundo sabia que não estava. Isso provocou uma crise no Supremo Tribunal Federal. Colocou a coisa no chão e o ministro André Mendonça, portanto, aí é agora o ministro da República, né? Os dois grandes processos, as duas grandes investigações na sua caneta, que é o Banco Master e esse caso do INSS, que também é horroroso. Ô, Fábio Piperno, quero te ouvir também, porque, de certa forma, essa decisão que foi determinada pelo ministro André Mendonça, de certa forma, empodera a Polícia Federal, dá carta branca para seguir com as investigações, mas, ao mesmo tempo, coloca uma trava para que as investigações não fiquem só no chapéu de André Rodrigues, o diretor da PF, com quem alguns ministros do STF não estavam falando a mesma língua. Bom, de acordo com aquelas conversas vazadas na sexta-feira da semana passada, me parece que não apenas alguns, mas quase todos os ministros do STF têm sérias desconfianças em relação à Polícia Federal. Eu vou na direção contrária. Sugiro sempre que duvidem de toda autoridade que queira limitar o trabalho da Polícia Federal, porque a Polícia Federal de fato investiga. O resto a gente nunca tem certeza. De qualquer forma, é o que o Zé falou. Mexeu com suscetibilidade, né? Principalmente agora no caso do ministro Toffoli. É como se ele dissesse, olha, apaga tudo que o meu antecessor fez, porque agora nós vamos fazer o certo. E vejam só como é que são as coisas, né? Por conta de sorteios dessa questão do Toffoli e tal, né? André Mendonça, em 2026, se torna o relator da história do INSS, agora do Banco Master, e daqui a pouco vai ser o vice-presidente do TSE, que por sua vez vai julgar já um caminhão de ações até de impugnação. Ô, Gani, eu quero te ouvir também em relação a essa determinação do ministro André Mendonça, porque também, de certa forma, ele dá um empoderamento aos investigadores envolvidos exclusivamente no caso do Banco Master, não repassar mais detalhes ou informações para seus superiores, ou seja, um recado claro para o próprio diretor da PF. Exatamente, né? Ele toma algumas medidas aí que a gente pode entender como dúbias. Primeiro, uma medida absolutamente correta de voltar esse rito normal em que as provas fiquem sob análise da Polícia Federal e não como foi colocado anteriormente pelo ministro Dias Toffoli, que era para as provas ficarem a cargo do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro e depois pegou tão mal essa decisão que ele colocou lá na PGR. Então, André Mendonça acerta com esta decisão. Em relação à segunda decisão, né, de dar mais poderes para a Polícia Federal, mas em certo sentido a um grupo da Polícia Federal e que este grupo não se comunique com o presidente da corporação, né, melhor dizendo, o diretor da corporação, o André Rodrigues, a gente pode entender de duas maneiras. A primeira maneira é que ele está dando mais autonomia a este grupo, portanto, está fortalecendo o trabalho da Polícia Federal. Se, de fato, ele conseguir esta autonomia, mesmo que esse grupo não converse com o diretor-geral da Polícia Federal, mas ele garanta, né, o trabalho deste grupo, aí ponto positivo. Agora, se esta falta de comunicação com o diretor-geral da Polícia Federal significar um enfraquecimento do trabalho da Polícia Federal, aí é um ponto negativo. A gente não tem ainda informações mais completas para saber para onde está indo essa investigação. Mas, num primeiro momento, eu acredito que a decisão do ministro André Mendonça foi favorável.
E olha, gente, ainda sobre esse assunto, o ministro André Mendonça também determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele entregue à CPMI do INSS e também à Polícia Federal mais provas, detalhes, né, envolvendo, né, a quebra de sigilo do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que são decorrentes, né, dessa quebra de sigilo do banqueiro. Essa decisão atende a um pedido do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que solicitou na semana passada a devolução dos documentos referentes a quebras de sigilo de Vorcaro. O parlamentar argumentou que o acesso aos arquivos é importante para consolidar as provas colhidas e também para avançar com a elaboração do relatório final. O antigo relator havia determinado que os dados ficassem com a presidência do Senado. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque a gente teve 2 movimentos importantes nesses últimos dias, que é de Dias Toffoli deixando a relatoria, ele que tomou algumas ações que geraram estranhamento dentro da Suprema Corte e também em outros poderes, e agora também o André Mendonça determinando que Davi Alcolumbre libere os dados, mais informações para a CPMI, justamente aonde ele estava tentando segurar muitas informações. Como é que você vê agora esse desmembramento, ou pelo menos a água começando a correr embaixo da ponte desse caso? Olha, cabe na cabeça de quem que você pega tanta informação assim e entrega ao presidente do Congresso Nacional e não ao órgão investigador, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E, de novo, todos querem o comando dessa investigação. E aí me disseram o seguinte, que a tendência era parar, jogar parado, né? Fazer de conta que estava criando CPI, são 3 requerimentos apresentados, nenhuma CPI ainda formalizada, e esses dados, esses documentos em poder de políticos. Gente, o presidente do Senado e o presidente da Câmara são políticos. E a gente conhece como é político. Político tem adversários e político tem aliados. Qual é a lógica? Proteger os seus aliados e atacar os adversários. Então, assim, colocar esse acervo todo nas mãos de um político é covardia, porque é claro que ele vai esconder o que é aliados e vai jogar na onda, vai jogar no ventilador quem é adversário. Isso é muito claro e é inerente à política. Então, foi outra decisão errada. E agora corre nos eixos normais, vai para a CPI, não é uma abertura, a gente usa o nome de transferência de sigilo, né? Continua sigiloso, mas vai para a CPI avaliar. Agora, quem abrir esse sigilo, e já existe jurisprudência, como é o caso do Protógenes Queiroz, um ex-deputado, do caso Satyagraha, ele foi condenado por vazar documentos públicos. Foi condenado, teve que fugir do Brasil, né? Ele era do PCdoB. E aí o que aconteceu? Ele era delegado de polícia da Operação Satyagraha, aí ele vazou os documentos na prisão lá do Celso Pitta, a polícia já estava na porta do apartamento, o ex-prefeito de São Paulo, que já morreu, né, foi preso de pijama, aquelas imagens vexatórias e tal, e aí ele foi condenado. Então isso é uma coisa séria. De novo, quando se ocupa um cargo público, ele não é dono daquilo, ele está ocupando um cargo público e tem que obedecer às regras. E entre as regras está guardar sigilo. Mas eu duvido que um sigilo passe das mãos de tanta gente no Congresso Nacional e que continue sigilo. Ô, Fábio Piperno, essa decisão do ministro André Mendonça, de certa forma, acaba descentralizando o poder, as informações, dados, documentos que são importantes para essa investigação. Como é que você vê também essa decisão e também a importância de agora de tudo tá indo no seu fluxo normal, trazendo uma normalidade, ou pelo menos, né, cada um no seu quadrado. A CPI que investiga vai estar com as informações, o ministro que demanda está pedindo mais perícia e mais depoimentos, e a polícia tem que fazer o trabalho de campo também, agora ganha essa carta branca para conseguir ir atrás de mais informações. Bom, vou começar sobre o que o Zé falou sobre sigilo. Ô Zé, diz a sabedoria popular que a melhor forma para se guardar um segredo é não contar nada para ninguém, né? Quer dizer, quando o segredo ele deixa de ser de uma única pessoa, ele não é mais segredo. Até porque você não sabe o que a outra vai fazer com a informação que você acabou revelando para ela. Imagine se o presidente de uma das casas legislativas do Brasil é alguém que consiga omitir, guardar esse tipo de informação
a despeito, inclusive, da tentação de alguns aliados em quererem saber, mas puxa, você é meu aliado, você não vai me contar? Ele vai guardar só para ele? Puxa vida, né? Realmente. Então, veja, eu também acho que eu tenho cabelos brancos o suficiente para não acreditar muito que na história de que não, agora vai ser tudo como tem que ser, né? Eu quero aguardar um pouco mais. O caso do Banco Master mostra que a corrupção se alastrou por todas as esferas de poder do Brasil. Eu não estou falando apenas de políticos, também de quadros supostamente técnicos e da justiça. Então está todo mundo sob suspeita. O que está acontecendo no Brasil é algo muito sério, mais sério até do que nos escândalos anteriores, porque agora a coisa se espraia do poder político chegando até algumas igrejas. Então, vejam só, a gente tem que ter muita cautela e, por enquanto, acho que não há rigorosamente nada a comemorar, a não ser a saída do ministro Toffoli dentro desse caso. O ministro Toffoli, em algum momento da vida, vai ter que dar satisfações à sociedade sobre o porquê da sua conduta nesse caso. Só complementando o que o Piperno falou, Cássius, é o seguinte, talvez o que é mais grave nesse caso em relação aos outros casos de corrupção é que a gente viu o envolvimento do poder executivo, né, do governo, dos parlamentares, estou falando do Mensalão e do Petrolão, né, e também a gente observava o envolvimento dos empreiteiros aí no caso do Petrolão. Nesse caso, está envolvendo o Poder Judiciário, o mercado financeiro, congressistas, talvez figuras do governo federal. Então, veja, né? Está todo mundo sob suspeita. Então, é algo absolutamente grave. E eu acredito que a sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo. Não é que sigilo é esse, sigilo para tudo quanto é lado. A gente quer transparência. E se não fosse o papel da imprensa nesse caso, a situação poderia ainda estar muito pior. E tem jornalista que está sendo perseguido por fazer um trabalho primoroso nesse caso. Verdade, Gani. E sabe o que mais chama atenção? Que a gente está discutindo o óbvio, que já devia ter sido feito há muito tempo. Ter um fluxo normal, né? Não tem nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de ação que gerasse uma estranheza ou um constrangimento. Então, a gente está discutindo o normal. E a tendência, justamente, de André Mendonça é isso. Trazer um pouco mais dessa clareza, dessa normalidade a um processo. E, é claro, para que não gere nenhum outro tipo de reação negativa.